Olá, amada. Olá, amado. Olá, como vai? Tudo bom? Bem-vindos ao programa Portal Reencontre-se. Hoje, mais um programa da nossa segunda temporada e recebendo o nosso convidado diretamente de Divinópolis, esse nome, meu Deus, Minas Gerais, doutor Rossini. Seja bem-vindo, ele é médico, ortopedista, estudante de um curso de milagres, guia grupos em Divinópolis de um curso de milagres e está aqui com a gente hoje. Olá, doutor. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo, obviamente, acolhido por vocês e por todos, e me sinto muito disponível ao Espírito Santo, porque se ele estiver conosco e sempre está, tudo que nós vamos falar será bom para todos nós, e nós vamos aprender e vamos ensinar. Então, estou à disposição dele. Ai, que lindo. Lindo! Que coisa linda. A gente estava conversando antes, né, de iniciar o programa aqui, de que no início a gente reclamava de que no Brasil parecia que ninguém conhecia o curso de milagres. Quando a gente começou a estudar, só tinha vídeos no YouTube de mexicanos, espanhóis, venezuelanos e literalmente por aí. O resto, né, muito menos. E Brasil, nada, a gente não encontrava quase nada. E era como se tudo tivesse muito disperso, nada se comunicava, os professores não se comunicavam. E nem falavam a mesma língua também. Então, a gente reclamando disso, veio a iluminação de tipo, vocês estão reclamando, e por que vocês não fazem, né? Bonitinho, né? Então, esse programa surgiu daí, uma reclamação, e a gente assumiu responsabilidade. Exato. E o mais Mas às vezes a gente crê que é assim. Pode falar, fala. E o mais encantador para mim é que eu sempre perguntava para os nossos convidados aqui no programa sobre a questão de por que somos tão poucos no Brasil. E nem todos me davam uma resposta muito favorável, na realidade. Nem todos me convenciam em sua resposta. Mas a gente ficou sabendo que em Divinópolis se encontra a maior quantidade de estudantes de um curso de milagres. Por metro quadrado. Meu Deus! Metro quadrado. Que maravilha! Divinópolis. Fala para nós o que significa Divinópolis para começarmos, né? Divinópolis é uma cidade, ela tem 240 mil habitantes, mas é uma cidade polo na região oeste de Minas Gerais. Então, congregam aqui para a cidade uma população flutuante em torno de 800 mil pessoas, principalmente ligada à área médica. Então, é uma cidade que ela tem essa flutuação, né? Fixo são em torno de 250 mil pessoas e flutuante, isso. Muitas pessoas que vêm aqui procurando assistência médica e tudo, e ela fica a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Pertinho. A minha sogra, ela morava em Belo Horizonte, ela mudou para Divinópolis. Daí ela falava assim com a gente, já foi embora, já desencarnou. Ela falava assim para a gente: mas essa cidade aqui eu nunca vi tanta gente para rezar igual essa cidade. Eu achava muito engraçado isso dela. Mas tem a ver com o nome da cidade, isso aí, não é não? Exatamente. Inclusive, esses dias agora, está começando uma construção aqui em Divinópolis agora, que é uma construção, ela é ligada à igreja e não é. É claro, o curso em Milagres não é um curso de religião, é um curso de espiritualidade, é por isso que ele está crescendo tanto na minha maneira de pensar. Mas vai construir uma cruz aqui agora, chama Cruz de Todos os Povos. Ela existe em duas no mundo, uma no Líbano, outra na Cidade do México e uma aqui. Ela é uma cruz que terá 75 metros de altura e vai ser construída numa montanha que tem aqui.
Então, vai acabar sendo uma cidade de peregrinação. E, na realidade, o que estão colocando, por que chama de todos os povos? Porque o objetivo é que ela seja ecumênica e não somente ligada à igreja, entendeu? Ser um ponto de encontro para a espiritualidade. Então, eu acredito que isso vai ser uma coisa muito interessante. Que coisa linda, que notícia boa! Caramba! A cidade do divino recebendo isso aqui, coisa mais linda. A gente podia criar uma peregrinação, fazer ver uma maneira com vocês, né, que serão os anfitriões, no caso de chamar grupos, chamar o Brasil todo para algum evento, um encontro em Divinópolis. Uau! E aí, galera? Isso não tem dúvida. Certamente, logo que ela tiver, porque ela foi lançada a pedra fundamental esta semana passada. Quando estiver pronto, é claro, isso aí é uma coisa que certamente faremos. E ela foi escolhida para ser em Divinópolis por causa do nome. Caramba, que coisa linda! A gente já quer ir para aí, tá? Estamos dentro. Quando ficaria pronto, mais ou menos? O senhor sabe? Olha, a previsão é, se não faltar dinheiro, parece que não vai faltar, parece que o Vaticano já adiantou uma quantidade significativa desse dinheiro, em torno de 1 ano e meio. Certo. É porque é grande. Claro. Claro. Então, final de 2019, né? Início de 2020, Portal Reencontro lança aqui o convite de um encontro em Divinópolis com todos os estudantes, professores, mestres. Vamos chamar de pessoal de fora, porque temos que... Vamos fazer uma meditação de olhos abertos lá nessa cruz. Que beleza! Nós vamos fazer uma meditação olhando para a cidade e, ao mesmo tempo, olhando para a humanidade. Vai ser muito bom. Que maravilha! Pronto! Saiu o lançamento aqui desse evento. Que lindo! Gratidão, amado. Agora queremos saber um pouquinho mais do senhor, sobre essa trajetória espiritual aí, como o Curso de Milagres chegou aí na sua vida. Tá. Olha, eu nasci do lado de um seminário franciscano. Meu avô era francês e ele tinha uma amizade muito grande com os padres, que eram muito oriundos da Europa, holandeses e tudo, e eu convivi muito com eles. E eu, quando pequeno, eu cantava no coral da igreja e eu me sentia no local, é como se eu estivesse no céu. A gente cantava no coral, os pássaros sobrevoando as nossas cabeças, é como se eu me dava uma paz muito grande e eu me sentia muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, a criancice também me deixava muito... Eu era muito brigão. E um dia eu briguei com o menino e o padre, que era responsável pelo coral, eu acredito que ele já estava cansado das minhas brigas, ele acabou chutando meu traseiro, me expulsando do coral. E eu considerei aquilo, porque até então o que me ensinavam era que o padre era o representante de Deus na Terra, né? E foi como se Deus tivesse chutado o meu traseiro. E eu criei uma birra muito grande com Deus nessa época, pequeno. E foi uma época que eu já estava na pré-adolescência e eu comecei a estudar um pouco sobre Darwin, esses temas assim, civilizatórios e tudo, e aquilo só serviu para me reforçar e me distanciar mais ainda de Deus. E isso foi num crescente. Eu me formei, fui fazer meus cursos e tal, voltei para Divinópolis, sempre com Deus distante, mas sempre existia algo dentro de mim que me impelia a fazer uma reflexão acerca daquela criança cantora. Mas eu não dava ouvidos àquilo. Um dia, eu entrei numa crise depressiva muito grande. Inclusive, estive quase pensando em me matar mesmo.
E eu comecei a fazer psicoterapia, porque aquilo que era o meu conceito de cura seria terapia. Eu não tinha nada mais a me apegar. E eu comecei a fazer terapia e tudo, e existia na época um colega neurologista aqui em Divinópolis, e ele tinha uma escola de autoconhecimento, baseado no estudo do Eneagrama, dos 9 tipos da personalidade humana. E eu fui lá, procurei no consultório, cheguei para ele e falei, olha, eu vim aqui que eu preciso tomar um antidepressivo porque eu não estou dando conta. Aí ele olhou para mim e falou assim, beleza, só que eu não vou te dar, não. Você vai vir amanhã, você vai lá para a escola, você precisa da escola. Saí de lá bravo, falei, pô, eu fui lá para ele me dar um antidepressivo, ele fala para mim que eu preciso de frequentar uma escola. Eu nem... Voltei lá de novo, falei, olha, eu vim aqui, não vou sair daqui sem você me dar um... Vai amanhã na escola, que amanhã é o último dia. Então, na outro dia eu fui e comecei a frequentar a escola de autoconhecimento. E vocês imaginam a surpresa que foi no final desse ano. Escola algumas coisas aqui. Eu quero aprender mais, mas eu não sei, eu quero ser instrutor dessa escola, mas eu não sei nada, mas eu sinto que eu quero ser. Ele virou para mim e falou assim, olha, a única coisa que é exigida aqui é vontade. Isso que você está falando para mim significa vontade. Seja bem-vindo. E aí, me tornei instrutor sem saber direito, sem estar embasado naquilo que eu iria dizer, não é? Para os alunos, entre aspas. Né? E aí eu comecei, no início, eu era um instrutor assistente, eu ficava só participando dos encontros, mas depois eu comecei a trabalhar, a ser formador. E uma coisa que me chamava a atenção no início, existia uma preocupação muito grande se eu iria falar alguma coisa errada. Depois de um certo tempo, à medida que eu fui estudando, me aprofundando, eu fui notando uma coisa, que à medida que eu ia falando, aquilo que saía da minha boca era muito mais do que aquilo que eu tinha aprendido. Foi a primeira vez que eu fui entrar em contato com isso. Eu estou sendo instrumento de algo. Uau. Isso foi revolucionário para mim. Até hoje, quando eu falo para vocês, eu ainda me arrepio disso, porque o meu avô ele construiu um ginásio em Divinópolis. Naquele tempo, em 1946, era um tipo de um internato. E o ginásio dele chamava Ginásio São Geraldo. E o meu avô estudava muito. E depois que ele morreu, um dia eu fui lá na biblioteca dele, existia um livrinho pequenininho lá. Eu, por curiosidade, peguei o livro, abri, era a História de São Geraldo. E São Geraldo falando, ele foi um padre português, e ele dizia que ele preparava para conversar e falar com as pessoas, e na hora que ele começava a falar, da boca que ele falava, saíam coisas que ele se sentia envaidecido, engrandecido, mas não por ele mesmo, mas por aquilo que chegava e que ele transmitia. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, isso acontece comigo lá no curso. Entendeu? Eu comecei a perceber que isso era uma coisa muito mais ampla do que uma simples coincidência, né? Claro. E depois de 11 anos na escola, um dia lá eu ouvi a palavra de um curso em milagres. Desse tempo para cá, é engraçado, a gente ouve tanta coisa
Mas existem coisas que a gente ouve que são coisas que tocam o coração e que são palavras silenciosas. Não são palavras iguais às palavras corriqueiras que nos chegam aos ouvidos. E quando essas coisas chegam, eu tenho certeza que são coisas que eu devo me agregar. Então, quando eu ouvi o Curso em Milagres pela primeira vez, eu tinha certeza que aquilo era coisa do meu coração. E eu comecei a fazer o Curso em Milagres. O primeiro ano foi lá ainda, nessa escola. E no segundo ano, a mesma coisa que aconteceu lá no início da escola aconteceu também. Eu falei, eu estou com vontade de divulgar isso, né? Na época eu me sentia como divulgante daquilo. E um dia eu estou na clínica, lá chega uma pessoa começando a conversar, ela tem um espaço que é de unibiótica, lá na casa dela, ela virou para mim e falou assim, escuta, por que você não dá esse curso lá para nós, para a turma da unibiótica? Então vamos dar o curso para lá. E isso tem 9 anos, estamos lá, hoje nós estamos com um grupo lá em torno de uma média de 40 a 50 pessoas. Uau! Que coisa linda! E está muito bom, o grupo está crescendo, depoimentos maravilhosos. E tudo. Tem algum nome o grupo? Não, já tentamos colocar nomes lá, já foi colocado uma vez, mas parece que o nome continua sendo mesmo um grupo de um curso em milagres, é o grupo do Espírito Santo mesmo. Não tem assim. Nós não nos comunicamos com este nome. Entendeu? Então não tem nome, não. Nós temos reuniões toda segunda e quintas-feiras. As reuniões de segunda-feira, a reunião de segunda-feira existe primeiro, é uma reunião que vai de 7 às 7h30, ela é pautada em sensibilização. A gente trabalha em desobstrução de Kundalini, qualidade de presença. E aí, na segunda parte, que ela é de 7h30 às 9h, a gente trabalha essa parte, muitas vezes ligada ao textos, mas tem acontecido uma coisa ultimamente que nós estamos mais agregando nisso. Ou seja, nós chegamos à conclusão que Curso em Milagres, tudo que você for conversar, ele é enquadrável em Curso em Milagres. Tudo. Qualquer não coisa. tem outra. Porque a verdade é isso, não é mesmo? Então, às vezes, você chega na reunião, chega uma pessoa lá, eu sempre pergunto, antes de começar, alguém quer fazer alguma colocação? Às vezes, alguma dificuldade, às vezes, um compartilhar de algo que está vivendo. E o que tem acontecido é que uma pessoa vai e coloca um ponto, por exemplo, e aquilo toca uma outra, não, mas eu precisava de ouvir isso. A outra, não, mas aquilo vira um instante santo maravilhoso. Então, nós estamos tendo muito espaço, muita coisa assim, muita coisa estruturante, entendeu? Parece não, a gente, antes da reunião, nós sempre reivindicamos o Espírito Santo e colocamos a reunião na mão dele. E é muito bonito, ele é muito mais do que a gente em termos de organizar uma reunião, né? Porque nós somos o mesmo, mas nessa organização. Tá? Que coisa então é isso o nosso trabalho aqui. Uau! Puxa. Bom, a gente faz parte de querer saber das pessoas, né, se elas experimentaram algum milagre, algo realmente relevante, que através desse treinamento mental que o curso de milagres nos proporciona, que o senhor tenha experimentado. Já comentou que é sair da depressão, né? Que, pelo amor de Deus. Claro. Mas se tiver mais alguma coisa que queira colocar, por favor. Sim. Você está vendo, eu sou um médico ligado à área física. Antigamente, eu tinha uma preocupação muito grande com o meu patrimônio físico, por assim dizer, né? Uma preocupação com o patrimônio físico.
Aham. Também. Eu sou treinador, preparador físico. Ah, é? Ah, Aham. beleza. É. Eu mexo muito com medicina esportiva, né, e tal. Mas eu, há uns 10 anos atrás, eu perdi a visão do olho direito. Uhum. E você imagina, eu sou um cirurgião e a minha aquilo foi como se tivesse desabando mesmo o mundo em cima de mim. Na época eu ainda não era estudante do UCEM. E à medida que o UCEM foi encarnando em mim, hoje isso não existe para mim mais. Eu estou completamente assim. A minha parte física, os meus medos de doença e tudo isso diminuiu uns 90% disso aí. Ainda tem essas tentaçõezinhas que aparecem. Enquanto eu estiver com o pé na terra, essas tentaçõezinhas aparecerão, mas a cada dia menos enamorado estou com elas. Mas eu quero narrar uma coisa que, quando eu pensei nisso, várias coisas aconteceram na minha vida, várias. Mas a primeira vez que eu estava estudando o curso sobre o perdão, na época eu sou médico aqui há 40 anos, e eu nunca tinha sido processado por nada. Há uns 10, 12 anos atrás, uma pessoa me processou, alegando que eu havia mandado o meu assistente fazer algo nela, que esse algo não deu certo, e com isso ela ficou aleijada. E qual foi a minha surpresa quando eu li no processo tudo aquilo que eu estava sendo acusado? Eu até suspeitei, eu acho que essa senhora enganou, não deve ser eu. Eu nunca tinha tido assistente, e um monte de situações que ela tinha dito que eu havia feito e que eu nunca fiz na minha vida. De qualquer maneira, eu contratei um advogado e tudo para me defender. E houve uma perícia médica, e o juiz designou que ela fosse fazer uma perícia médica numa cidade próxima daqui. E eu designei um colega meu para ir fazer essa perícia, para ver, na realidade, o que era que estava acontecendo. E ele voltou e disse: Rossini, essa senhora tem uma doença, chama artrite reumatoide, uma doença reumática. E ela tem o pescoço assim para frente, e ela anda toda encurvada. Obviamente que ela quer te extorquir dinheiro. Isso não tem nada a ver com alguma coisa que seu assistente tenha dito feito a ela. Bom, que importância que tem isso em relação ao curso Milagres? Eu estava estudando sobre o perdão e eu estava na minha clínica estudando, quase na hora do almoço, e eu fui pensar, graças a Deus, eu tenho uma facilidade grande de perdoar. E sempre foi assim, não é de agora, não, desde pequeno. Eu nunca fiquei carregando essas amarras, essas correntes nas costas. Não sempre. Mas eu tinha uma raiva danada dessa mulher, porque eu pensava, ela fez isso comigo, puxa vida, isso poderia ter sido feito e tal. Ressalto que depois o processo foi adiante, eu fui absolvido, porque, obviamente, não tinha razão nenhuma para ser aquilo. Não quer dizer que eu seja perfeito, não quer dizer também que eu poderia ser acusado. Mas, quando eu pensei nela, eu saí de casa para ir para minha casa, eu almoço em casa, a cidade ainda permite isso, eu moro fora da cidade. Quando eu estava assim, descendo uma rua no carro, eu vi uma moça com uma senhora sem cabeça. Eu estava vendo por trás. Eu olhei assim, mas tem uma mulher ali, está sem cabeça. E fui descendo. Na hora que eu cheguei com o carro, olhei assim do lado, era ela, essa senhora. Ou seja, a pessoa que eu tinha colocado para que eu pudesse trabalhar o perdão, depois de 5 minutos eu encontrei com ela na rua. Uau. E eu fui chorando para minha casa, dirigindo e chorando. E foi uma das primeiras vezes que eu comecei a resgatar Deus na minha vida, porque eu senti que eu não estava sozinho mais. Lindo. É. Uau. Obrigada.
Até hoje eu fico arrepiado com isso. Isso foi um alento na minha vida. Foi isso que fez o divórcio ir terminando e ir começando o casamento com Cristo. Que lindo. Ah, que lindo. Gratidão. Gratidão por isso. Não tenho, Não tenho dúvida que quem assistir, quem está assistindo agora, está sentindo isso que a gente está sentindo aqui. Certamente. Coisa mais linda. É. E tiveram outras coisas, outras manifestações, e no próprio curso acontece tanta coisa no curso, sabe? Então, hoje, é engraçado, eu sempre fui uma pessoa que ficava sempre procurando coisas, lugares, determinada tradição filosófica, religião na época, antigamente. Hoje eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo certo, sabe? Já trabalhei o perdão com as religiões todas, não tenho menor ataque a nenhuma delas. Eu tenho muito que aprender ainda, mas isso foi crucial na minha vida, sabe? Ter tolerância com todo mundo, sabe? Isso é maravilhoso. Estou feliz com isso. O senhor é muito lindo. Vocês também. Demais, demais. Tenho certeza que este é um instante santo que será estendido a muitos, porque se sente muito forte. Muito. Gratidão. Sim, certamente. Existe uma técnica, eu trabalho uma técnica que chama método Resseguier. Esse método é ligado muito ao sensível, à qualidade de presença. E quem desenvolveu isso foi um fisioterapeuta francês, ele chama Jean-Paul Resseguier. Isso me ajudou, foi os instantes santos, quando o curso descreve o instante santo, o que a gente percebe quando a gente está atendendo uma pessoa usando o método é a descrição do instante santo. Uau! É muito bonito. E quando a gente está atendendo a pessoa, que existe uma técnica toda, se a gente colocar nós na frente, eu vou fazer, eu, terapeuta, não acontece nada. Uau. Entendeu? Quando você se coloca, eu estou aqui, junto com o outro, em alteridade, acontece tudo. Sabe? Que lindo. Que beleza. É a psicoterapia do Espírito Santo? Exatamente. A psicoterapia do Espírito Santo. Só dentro disso aí, só para mim não delongar muito, eu sempre ouvia, há muito tempo, que Cristo dizia, na época, quando eu lia, que ele diz, ele é vivo, você veja o outro, quando você estiver vendo o outro, você está vendo a mim. Isso sempre foi muito difícil para mim naquele tempo. Eu era um reacionário. Como que isso aí poderia ser alguma coisa, um reacionário? Então, teve uma época que eu atendia num asilo aqui, e lá o local é muito pobre. E teve uma manhã, era uma manhã muito fria, e eu fui fazer o atendimento numa pessoa. E essa pessoa, mal, ela conseguia verbalizar os sentimentos dela. E quando eu acabei de atendê-la, a gente atende, a pessoa fica deitada, que ela sentou, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e eu entendi o que Cristo fala. Uau! Quando eu olhei para ele, lá dentro de mim, falou assim, você está olhando para mim. Uau! É disso que a gente está falando. Quando o curso fala busca a experiência, disso que está falando.
Porque aí onde a gente vai, aí onde Sim, sim. a gente vai acumulando e tendo mais confiança, mais certeza nesse caminho. Que coisa mais A linda. experiência é física. Sim. É. Que coisa linda. Doutor É Rossini, físico, totalmente. Oi? para esse papo, A gente não ficaria sei, aqui o dia todo. eu acho que, puxa vida, não queria que acabasse esse bate-papo, mas, né, faz parte desse mundo brincar que vamos separar-nos um pouquinho, né, agora. Então, para encerrar nosso programa, o que o senhor pode recomendar para os nossos estudantes iniciantes ou aqueles que de repente tenham alguma dificuldade ainda no curso? O que o senhor pode nos brindar? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: na trajetória desse aprendizado, quanto mais nós quisermos aprender, mais aprenderemos. Segundo, resistências existem, sim, mas se a gente colocar a vontade acima de tudo, obviamente essas resistências vão ficando cada vez menores, né? Existe diferença entre vontade e desejo. Desejo é algo que nos impele a satisfazer os nossos prazeres. Vontade um impulso no sentido de satisfazer a nossa alma. Então, nós devemos, como estudantes do SEM, colocar a nossa vontade de Deus acima de tudo, sabe? E isso não quer dizer que nós tenhamos que ter fé. Fé é algo construído. Fé vem de confiança, né? Confiança significa fiar, tecer com, né? Tecer com, né? Então, nesse mundo que nós vivemos aqui, nós somos convidados a nos enamorar de novo de Deus. E o curso é um excepcional instrumento para isso, né? Então, o que eu falo sempre para os nossos irmãos lá no curso, primeiro, a gente deve ter muita paciência ou tolerância com os que estão chegando. Por quê? Porque para chegar e ter uma vontade de começar a aprender uma coisa, exige de nós que a gente acolha essas pessoas da maneira que elas são. Nunca ficar exigindo delas aquilo que a gente gostaria que elas fossem, que tivessem, né? Lá no nosso curso, eu tenho um zelo muito grande por aqueles que estão chegando, porque se eles chegaram até ali, é porque eles precisam de uma atenção, e é isso que a gente faz. Então, eu acho que o SEM é um instrumento que Cristo nos oferece, que é maravilhoso, vale a pena, e não tem motivo para não fazer o SEM, entendeu? Desde o momento que você tem resistência, pare para pensar, aonde está o seu amor? Seu amor está no ego? Se for, ouça essa resistência e abandone, mas não é essa que é a solução. Apaixone-se pelo amor. O amor é o Espírito Santo. Ele está aqui conosco, querendo nos ensinar, né? Por que não aprender? É isso. Oh, meu Deus! Que bênção ter o senhor aqui no nosso canal, no nosso programa. Quanta luz, meu Deus. Que coisa gratidão. Amém. Gratidão a Eu fico muito feliz. Soraya, né, de Divinópolis, que me passou o Soraya, sim. Gratidão, senhor. Um beijo. Que bênção ter o doutor aqui. Amém. Um beijo no coração de vocês. Uma coisinha. Como que o Brasil pode te encontrar, Brasil e mundo? Pode encontrar o doutor Rossini, entrar em contato? Pode. Eu participo do WhatsApp do Curso em Milagres em Rede Nacional, né? E eu tenho meu WhatsApp
também. Ah, legal. Eu vou pôr aqui, então. Na descrição. Aqui na Tá. Meu WhatsApp é 37 991 14 11 77. E o meu e-mail é D de dado ROSSI Avelar com 2 L's, tudo junto. .yahoo.com.br. Tá bom? Perfeito. Maravilha. Gratidão, amado. Gratidão. Tô doido para abraçar vocês um dia, mas eu vou abraçar aqui de uma vez. Tchau. Gratidão, amado irmão. Eu que agradeço. Que o Espírito Santo seja através de ti. Amém. Amém. Vocês também. Viu? A gente se vê aí em Divinópolis. Valeu. Certamente. Tá bom. Tchau. Esse foi o nosso programa de hoje. Um beijo grande no coração de todos. E até o próximo programa. Até a próxima quinta-feira. Ah, peraí, deixa eu só mostrar um negocinho para vocês. Espera aí. Ah, tá. 2 minutinhos, pera. Então vamos esperar? Vamos. Que lindo. Meu Deus. Que bênção. Senti profundamente a presença disso. Uau, se você sentiu a presença do Espírito Santo, por favor, comente, porque incrivelmente Incrível. tão rendido. Ai, bebê! Que bochechas são essas, meu Deus! Que coisa linda! Olha a minha filha aqui, ó. Minha filha. Oi, tá. Olá para o Brasil. Gratidão, cara. Gratidão. Linda. Tchau, tchau. Tchau, amado. Um Gratidão beijo. pelo presente. Beijo, beijo.